Olá, meu nome é Fabrício Soares, eu sou futurista e fundador da Estudo de Futuros, que é uma consultoria especializada em prospecção estratégica, identificação e interpretação de tendências e criação de cenários. O objetivo desse vídeo é fazermos uma aula introdutória aos mecanismos sociológicos das tendências. O que isso significa? Então, significa que para entendermos esses mecanismos sociológicos, a gente vai entender e conceituar o que é tendência, o que significa essa palavra para o nosso contexto. Também vamos verificar algumas classificações, né? Quais são os marcadores, como é que eu consigo saber e apontar de uma forma padronizada que essa situação, esse fato é uma tendência ou não. Qual é a classificação hierárquica que a gente usa, então, por exemplo, mega tendências, giga tendências, tendências, micro tendências, modismos. E também vamos fazer algumas críticas e cuidados também, né, falar de alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de identificar e fazer uma análise de tendência, né? Então, por exemplo, que fatores podem manipular as informações para um lado ou para o outro, retroalimentação de informação e também erros aí, né, na verificação de correlação e causalidade. Então são algumas críticas bem importantes que a gente tem que fazer quando estamos falando de tendências. Então primeiro vamos começar conceituando tendência, né? A tendência ela pode ter várias interpretações diferentes. Tem definições sobre ela na estatística, onde são padrões matemáticos, definições específicas que são, por exemplo, com relação à moda, né? Esse mundo fashion. E o conceito de tendência que eu vou trabalhar aqui com vocês durante esse vídeo é uma definição mais geral, né? Não vai ser específica da matemática, da estatística ou só desse ramo da moda, mas é uma definição usada em estudos de futuro com conceito mais amplo que serve para tudo, né? Para todas as áreas. Então, vamos começar aqui classificando tendência para o nosso contexto. Então, uma força observável e com evidências que indiquem seu potencial para causar uma mudança. Então, esses dois elementos são importantes. Tem que ser algo observável, né? Então, uma coisa que aconteceu e que a gente consegue ver que é diferente, que possui uma diferença das outras coisas que estão presentes, e que haja evidências de que esse fator novo tem o potencial de causar uma mudança, principalmente em comportamento, né, no comportamento das pessoas. Então, é um fator, uma força, né, porque podem ser distintos elementos, uma força que a gente consegue perceber, que a gente consegue diferenciar e que possui evidências suficientes para nos dizer se ela pode ou não causar uma mudança no comportamento das pessoas. Então, essas forças que a gente chama tendência, como que elas se apresentam? Eu trouxe aqui 3 principais formas, vamos dizer assim, de como eu gosto de buscar os dados, né, as informações para interpretá-las como tendência. Então, a primeira delas é dado estatístico, né? Então, é uma informação que está baseada em cálculo estatístico, sem interpretação ou opinião pessoal. Isso é bem importante, né? Então, por exemplo, se o IBGE fez um estudo e viu que 50% da população agora tem ar-condicionado, por exemplo. Isso é um dado estatístico, teve uma metodologia, ele está sujeito ou não a interpretações, erros ou imprecisões, mas ele é uma fonte de forças que a gente pode olhar e interpretar como tendência. Mas para onde essa força vai ou não, vai ser uma interpretação futura dela. Tá? Outra forma são as descobertas científicas, então, por exemplo, as mudanças climáticas, né, os dados e as informações que saem sobre as mudanças do clima são, né, descobertas científicas. E aí é uma força, né, uma tendência que passa por todo o processo de revisão, de estudo científico, revisão de pares. Também é um dado que pode conter sua margem de erro e uma informação também que pode mudar ao longo do tempo, conforme novas descobertas forem feitas. E a última delas são o fato, né? Uma notícia, né? Então, por exemplo,
hoje em dia os governantes estão falando sobre esse tema, ou isso foi dito naquele momento, tentar pegar aí essas ocorrências, mas também sem pôr julgamento de é bom, é ruim, está certo, está errado, é tentar olhar a informação de uma forma mais objetiva. Né? E sempre que a gente escolhe alguma força, algum fato, para pôr como tendência, é impossível que esse fato, que essa, né, notícia seja possível também se checar a sua veracidade, para garantir que a gente vai estar olhando de fato para uma coisa que é uma tendência. Vamos agora exemplificar mais esses conceitos que a gente viu. Então, pegando aqui os fatos observáveis, né? A gente tem o que é fato. Por exemplo, eu vou dar bastante exemplo aqui de mudança climática, tá? Então, como fato, o verão na Europa chegou perto, né, em alguns locais até mais do que 50 graus. Fato, conseguimos comprovar, observável. Descoberta científica, o aumento médio da temperatura do planeta em 1,15 graus também. É mais uma evidência observável que a gente tem. Redução de 10% no interesse de visitar a região do Mediterrâneo no verão. Uma pesquisa feita por uma agência de turismo da Europa. Já viu que as pessoas estão com medo, né, de visitar a Europa no verão por causa desses efeitos de temperatura extrema. Então aqui a gente pegou um dado estatístico, né, uma pesquisa. Então essas evidências observáveis, a gente tira disso os comportamentos, né, as decorrências disso, mas ainda não é a interpretação. Tá? Então, pessoas com medo dos efeitos do calor. Então, a gente viu que tem um efeito de medo, por exemplo, que a gente consegue observar aqui no dado da pesquisa. E por todas as descobertas e por outras evidências, a gente vê que há um aumento contínuo das temperaturas. Né? Então, a gente diria que essas são duas forças que a gente pode tirar de tendência. Então, medo do calor e aumento contínuo das temperaturas. Tá? Então, aí disso eu vou fazer minha projeção e interpretação de mudanças. Então, ok. Então, se as pessoas estão com medo dos efeitos do calor e vai haver um aumento contínuo da temperatura, será que eu vou ter verão com praias mais vazias? E aí, o que isso pode me gerar? O verão agora, que as pessoas preferem geralmente locais abertos, né? As pessoas vão preferir estar em locais fechados, que tenham ar-condicionado, por exemplo. Eu vou ter um aumento de turismo para lugares mais arborizados, por exemplo, para o campo, uma vez que as pessoas, por exemplo, podem deixar de ir para a praia. Então, aqui começam as projeções e as interpretações das tendências, tá? Então, é importante verificar bem essas etapas da identificação, né, da tendência, para que a gente não pegue opiniões de pessoas e encare somente essa opinião como a tendência, né, ou essa interpretação como tendência. A gente tem que analisar a evidência observável, fato, uma descoberta científica, um dado estatístico, alguma coisa assim, aí extrai essa tendência disso para fazer a nossa projeção. Tá? Esse processo é bem importante. Agora vamos falar um pouco de como a gente classifica as tendências. Então, quando a gente vai classificar tendência, a gente vai olhar alguns marcadores. O primeiro que eu queria falar aqui é o horizonte temporal. Né? Analisamos esse marcador de tempo para ver, por exemplo, a maturidade dessa tendência. Então, é uma tendência que está vindo há bastante tempo? É uma tendência que começou agora? Se é uma tendência que já é mais madura, que está vindo há bastante tempo, de repente ela tem mais chance de decolar agora do que uma recente. Uma tendência que é muito recente, será que ela não é só uma modinha, um modismo, depois isso pode passar? Então, olhar esse horizonte temporal serve para isso e também para ver o Zeitgeist, que a gente chama, que é o espírito do tempo, que é esse conjunto, essa tendência geral aí do pensamento, valor, aquilo que a sociedade está acreditando e julgando como bom ou não. Minha opinião pessoal, hoje o Zeitgeist está mais complexo por causa da divisão da sociedade, por exemplo, na política e tudo mais. Então fica mais difícil
dizer que existe um único Zeitgeist, um único espírito dominante geral da sociedade. Eu acho que dependendo do que sendo está analisando, podemos ter isso ou não, mas em outros fatores eu acho que cada vez mais fica mais complexo entender esse espírito do tempo, mas é uma coisa que a gente ainda consegue usar bastante, né? Então, até eu trouxe um exemplo aqui, uma era renascentista, você tem determinados valores, aquilo que a sociedade como um todo, principalmente ali mais, né, a burguesia ali, aqui usando um exemplo bem europeu, né, do Renascimento, do que se acreditava que era bom ou que era ruim naquela sociedade, eles vão analisar e vão julgar as evidências, esses fatores com esse filtro desses olhares aqui, né? Então, por exemplo, da arte clássica, de colocar o homem no centro, do racionalismo, pelos valores do que a burguesia considerava bonito, bom ou ruim, etc. Então, é importante esse marco temporal, né? Saber quando aconteceu, ou quando começou, ou de quando essa tendência, para a gente colocar ela dentro desse contexto maior. Então, não só sabermos aí a fase de vida, o quanto tempo persiste, mas saber onde ela nasceu, onde ela está dentro do tempo é fundamental como um marcador aí de tendência. Ainda mais agora que o valor do que hoje é aceitável ou não, tudo isso também muda muito rápido, então é importante analisar esse fator temporal. E como resultado disso, né, como eu falei, a importância disso é evitar um anacronismo histórico. Então, a gente olha alguma coisa que aconteceu, por exemplo, no passado e fala: nossa, que absurdo, como isso aconteceu. Mas quando você está ali naquele momento, naquele período, você tem as informações, você tem a situação daquele período, então a gente não pode pegar coisas que, por exemplo, que estavam muito no passado e querer olhar e julgar exatamente com a cabeça que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem que olhar situações, tem que olhar a tendência, mas com um recorte de horizonte histórico, e não somente essa data ou o agora. Então a gente tem que tentar entender esse movimento, né, como um todo, desde o seu princípio, por que ele nasceu, como era o contexto do que ele nasceu, até como as coisas estão hoje. É um trabalho maior que eu gosto de dedicar quando analiso uma tendência para evitar cair em erros de interpretação, em algumas falácias que eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Então, uma análise anacrônica é essa análise que você não vai considerar um período contínuo de tempo. Você só vai olhar você vai olhar aquela situação e não vai pôr no contexto da data, não vai pôr no contexto do que estava acontecendo na época. Então, isso é muito importante quando está se identificando tendência. Não cometer esse olhar anacrônico, mas olhar e interpretar as coisas como movimentos da história. Aqui um outro elemento então de marcador da tendência é a sua geografia, né? Onde essa tendência está? Ela é apenas local? Ela já está no nível continental? Ela já está no nível global? Então, esse recorte geográfico ele é fundamental para a gente fazer qualquer trabalho de análise de tendência, porque também, assim como nos períodos históricos, as coisas podem ser vistas e interpretadas de forma diferente, dependendo da geografia, isso também pode acontecer. E uma mesma evidência, uma mesma informação pode significar coisas bem diferentes dependendo do país que você está, do continente que você está. Então, fazer esse recorte geográfico é fundamental. Por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho de prospecção estratégica, né, desenhar algum cenário de futuro, a gente tem a marcação do tempo e a marcação da geografia. Isso é a base do trabalho. Então, por exemplo, como será a vida afetiva no Brasil em 2040?
a gente precisa estabelecer esse recorte de onde é e de qual tempo que a gente está querendo fazer essa prospecção para conseguir buscar as tendências e as análises da forma mais assertiva possível, né? Tipo o trabalho de TCC, que os professores sempre reclamam que está muito amplo e a gente tem que ser mais específico. Aqui é a mesma coisa. Então, os marcadores, quanto mais específicos forem para a tendência, é melhor. Então, gente, aí com base nesses marcadores aí, né, de tempo, que a gente vê a persistência, a força, a geografia, que a gente vê o alcance, o impacto, a gente começa a conseguir classificar e hierarquizar as tendências. Então, essa hierarquização que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é uma das mais comuns utilizadas por inclusive diversas áreas que mexem com tendências de como se classifica, como são classificadas as tendências, né? Então, a gente tem aqui o nível, os marcadores principais e um exemplo para vocês. Então, nível modismo, FETS, é algo extremamente curto, que pode durar semanas ou meses e tem um alto impacto. Então, sei lá, o que a gente chama de, isso viralizou, isso virou uma modinha, né? Nem chega a ser considerado uma tendência, chamam de fads, modismos, né? Uns hypes aí que são momentâneos. Depois disso a gente tem as microtendências, que são bem específicas das áreas de serviço e de consumo, né? Por exemplo, eu coloquei aqui moda e tecnologia, né? É o lançamento de um celular novo que tem uma característica específica, lançamento de um wearable, a moda mesmo, a roupa assim, a roupa de outra maneira, né? São micro tendências e elas duram aí de 6 meses mais ou menos a 3 anos, é o que a classificação põe, tá? Gente, essas datas, 3 anos, 6 meses, tudo mais, são arbitrários, de certa forma, são colocados de forma, se observa um pouco como foram as coisas aconteceram no mundo, como muda a tecnologia, ou como é a moda, etc. E se coloca essas datas, tá? A própria classificação em si, depois eu vou falar disso, ela é um pouco arbitrária. Então, isso aqui não é uma coisa científica. Existem os modismos, existem as micro, as mega e as gigas. Eu não olho assim dessa forma, tá? Eu olho para essa classificação como uma forma de facilitar, muitas vezes, o entendimento, a didática, a explicação de uma determinada tendência, tá? Então não precisa se prender tanto a esses detalhes. É mais o conceito, o racional que está por trás dessa classificação, da montagem dela é mais importante, tá? Mega tendências. Então, aqui, afeta o espírito do tempo, valores e estilo de vida, períodos maiores, né, de 3 a 7 anos. Então a gente observa quando a gente fala nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, já vem para a gente várias características, né? Aquele período dos anos 70, como as pessoas se vestiam, que tipo de música se ouvia, como era a TV, a mesma coisa nos 80, cada período ali que tinha mais ou menos quase 10 anos ali era visto como um conjunto de valores. Então, essas mega tendências, elas conseguirão impactar dentro desse período quase, né? São 3 a 7 anos, aí podendo se estender um pouco a 10. E a gente tem as gigatendências, que altera radicalmente as condições de vida globalmente, longo período de influência 10 a 30 anos. A mudança climática é claramente uma gigatendência, ela tem um impacto global e vai várias coisas, né? Várias implicações das mudanças climáticas vão mudar radicalmente o estilo de vida humano por longuíssimos períodos. Então, esse é até fácil de classificar. Então, esse é uma gigatendência, tá? E aí, como eu falei, então essas tendências elas são arbitrárias, tem outros nomes, umas chamam super tendência, ou tem uma outra classificação que só põe tendência, não põe micro, macro, nada. Então,
pode ser que você encontre vários nomes diferentes. Mas, como eu falei, o importante é entender o racional de marcador, né? Qual é o marcador, que tipo de período de impacto, de força você está colocando para essa tendência e apresentar para o público não só a tendência, mas falar, ó, isso aqui é uma tendência mega, micro, ou seja lá o que for, por causa dessas características. Tá? Agora vamos fazer algumas críticas e cuidados na identificação e análise de tendências. O primeiro tópico que eu queria trazer para a gente falar de identificação e análise de cuidados que a gente tem que ter são os paradigmas sociais. Então, na nossa sociedade a gente tem alguns fatores bem importantes, né? Então, por exemplo, a crença de divindades, né? Um poder maior, destino, pecado, moral. Isso impacta não só na identificação, na escolha do que a gente vai olhar, do que é uma tendência ou não, mas também na interpretação desse fator. É uma coisa bem complexa, né? Porque já mistura um monte de viés que deixa a análise bem complexa. Então, quanto mais a gente tiver ciência desses paradigmas ou desses elementos, melhor é para a gente tentar ali, às vezes não eliminar, mas mitigar ou olhar para esses elementos de forma consciente dentro da análise. Então, primeiro aqui, né, esse da divindade, o fator climático. Uma sociedade altamente religiosa, por exemplo, poderia ver isso como é o fim do mundo se aproximando, é o apocalipse mesmo. Então é uma coisa que não tem nem muito que a gente fazer, é uma coisa que vai acontecer, né? É uma coisa que está destinado. Então olha o alto impacto que isso tem na análise da tendência. Você já vê isso como isso é um sinal, né? Isso é uma tendência do fim do mundo. Então são tendências já apocalípticas. Então, este paradigma afeta toda essa interpretação. Uma outra interpretação é não, a gente consegue, a gente pode reverter essa situação, para isso temos que tomar tais e tais abordagens. Outro fator de paradigma social é o seu sistema político-econômico. Então, se é capitalista, uma monarquia, socialismo, uma valorização da responsabilidade individual versus coletiva. Então, esses sistemas, essas organizações sociais, elas também vão impactar tanto na identificação, no recorte do que eu olho, do que é tendência ou não, quanto na minha interpretação. E também as condições materiais que essa sociedade vive, né? Desigualdades sociais, acesso a direitos humanos, como está a natureza. Então, a condição material tem um alto impacto também nessa seleção de tendências, tá? Então, fiquem sempre bem atentos a esses 3 elementos para qualquer análise e recorte de tendência que vocês forem fazer. Olhar para esses 3 pontos em si já também serve como uma fonte de busca de tendência, né? Deixa eu olhar como é que está a questão de divindades, de religiosidade dessa sociedade, deixa eu olhar para o sistema político-econômico, deixa eu olhar para as condições materiais dessa população. Essa escolha em si, ela já te ajuda a recolher muita tendência, muita informação para um eventual trabalho que você for fazer. Agora vamos falar um pouquinho de manipulação, retroalimentação e erros aí de interpretação de correlação e causalidade na tentativa de fazer as projeções de tendência. Bem, para começar a falar de manipulação, queria trazer o ponto da influência social. Né? Então, a gente sabe que nós somos seres sociais, temos tendências de seguir o que a maioria está fazendo, ou a opinião da maioria, e isso é muito explorado. Né? Então, está aí o marketing de influenciador nas redes sociais, o próprio marketing em si, a propaganda, elas se utilizam muito de manipulação por meio dessa influência que ela exerce para que determinado fator ou coisa sejam vistos da maneira X ou da maneira Y, tá?
Então, isso cria artificialidades no que relação é uma tendência. Então, essa tendência é observável, por isso que é importante a gente conseguir ver o que é observável, né, os fatores observáveis, e depois o que é comportamento e a projeção, porque a manipulação pode ocorrer principalmente nos dois últimos elementos, né? No que você vai enfatizar de mudança de comportamento e no que você põe como projeção sobre aquilo. Então a gente tem que ficar ligado se o quão ou não estamos sendo aí manipulados e movidos por essa influência social no que relação a ditar tendência. O segundo elemento que eu queria trazer é o viés cognitivo, também chamado de viés inconsciente às vezes, que não é aquele viés da palavra mais conhecida de viés, que é quando a pessoa sabe puxar a sardinha, ou eu vou passar pano pro fulano. Esse é um viés mais a nossa consciência sabe o que está fazendo, né? Mas tem aí o viés cognitivo inconsciente, onde a gente pode estar cometendo alguns erros e não está percebendo, né? Porque o nosso cérebro aí gosta de economizar energia, então ele vai pular algumas etapas para tomar uma decisão rápida, para já querer classificar alguma coisa de uma forma mais rápida, tá? Então, esse viés cognitivo, ele vai trazer aí uma predisposição, uma preferência para algumas ideias que a gente já tem, para algumas coisas que a gente já acredita, para alguma informação que a gente já teve, para uma motivação que a gente já tem. Então, alguns exemplos, né? Tem o viés de confirmação, que é o mais conhecido de todos, que você vai atrás de informações e de dados que confirmem aquilo que você acredita, né? E o que você não acredita você vai descartar. O viés de ancoragem, que é um viés, esse aqui é o dado, é a fonte que eu confio, não confio em mais nenhum outro, estou com esse aqui do começo até o fim e esse aqui é o que eu conheço. Então, quando você coloca, deposita de forma específica a tua confiança, a tua crença em uma fonte específica de informação. E um viés que tem também bastante que é o viés retrospectivo, que é olhar, por exemplo, para o passado e achar, naquela época era melhor, daquele jeito, a vida era melhor, quando se fazia daquele jeito as coisas tinham mais resultados. Então, ficar olhando para o passado, né, pode trazer viés, sendo que às vezes não era desse jeito, não funcionava tão bem, mas ter essa tendência que a gente tem uma tendência de manter na memória, né, de forma geral, lembranças mais positivas do que as negativas, né? Então, a gente pode acabar com essa nostalgia extrema do passado e achar que as coisas antes eram melhor e acaba interpretando as coisas de agora com esse viés retrospectivo. Então, trazer agora aqui mais dois elementos que são importantes também e que impactam nessa questão de manipular identificação e interpretação de tendência. Então, cuidado com escassez programada, né? Então, vou dar um exemplo bem polêmico aqui, mas o próprio as criptomoedas, o mercado de luxo, muitas vezes é uma escassez proposital, dizer que tem pouco, não se consegue fazer muito, e aí você consegue jogar o preço lá em cima. Então você tem que comprar, você tem que ser rápido, é uma edição limitada. Essa escassez é muito, muito usada em manipulações na apresentação de tendências, tá? Do que você tem que fazer ou não, de se você deve comprar, se você deve investir, do que você deve fazer. Então, cuidado com essa questão dessa escassez proposital, né? Programada. Falácia da autoridade também. Aqui é basicamente aquilo que eu falei sobre a projeção. Como que a gente tem contato? É a projeção da tendência? A gente quase não olha o dado da tendência. A gente ouve e fala assim, agora está na moda vestir azul, por exemplo. Isso já foi a interpretação. Pode ser que isso seja já a interpretação, né? As roupas
as pessoas vão gostar mais de roupa azul no futuro. Tá, mas por quê? Qual foi o dado que mostrou que essa roupa azul, o porquê, qual foi o motivo que gerou essa roupa azul? Geralmente essa coisa que está por trás não é apresentado. Então, quando você vê um especialista, alguém importante, só apresentando a projeção da tendência, aquilo que ele falou que vai ser a tendência, muitas pessoas já acreditam e pode ser que isso seja que não seja verdade, né? Que isso seja uma mentira, ou que isso seja um erro, que isso seja um equívoco. E apresentar também uma tendência, porque alguém disse que era tendência. Por que que uma vez eu comentei com uma pessoa que a gente fez alguns estudos sobre investimento de criptomoeda e pareceu que não eram bons investimentos. E aí a pessoa falou assim, mas os especialistas falaram que eram bons investimentos. Então assim, mas por que os especialistas em criptomoedas falaram, ou porque um determinado especialista falou, não necessariamente torna aquilo verdade. Né? Claro, aí a gente tem que vamos olhar elementos maiores. Quem eram esses especialistas? Eram pessoas que também vendiam criptomoedas. Então, aí já tem aquela questão do viés. Provavelmente esse especialista vai falar que é bom você investir, né? Então, muito cuidado com a falácia da autoridade, de quem está apresentando essa projeção, essa tendência. Não é porque alguém disse e que essa pessoa aparentemente tem uma autoridade, um conhecimento sobre aquele negócio, que isso realmente é verdade, que aquilo realmente é uma tendência. Aqui eu queria trazer o ponto da retroalimentação, que é quando a divulgação da informação ou um dado é mostrado, e aí essa informação e esse dado começa a impulsioná-lo por si só. Né? O fato de você ter divulgado essa informação dá um gás para ele, vamos dizer assim. Né? E é por isso, por exemplo, que existem regras aí na Bolsa de Valores sobre divulgação de informação, quando uma empresa vai adquirir outra e coisas assim, porque em tese você pode manipular o preço das ações se você tiver determinados conhecimentos do que vai acontecer. Isso acontece com muita coisa. A retroalimentação eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem quando a gente está falando de tendências, tá? Porque é muito difícil separar o começo do resto do número. Por exemplo, aqui eu trouxe vocês podem ver no print, é um vídeo do YouTube, né? E é um cantor. E aí, de repente, essa barrinha, acho que vocês conhecem, elas mostram qual foi a parte do vídeo que o vídeo foi mais repetido, né? Foi visto mais vezes. Então a gente vê que a barrinha está estável e de repente ali no final tem um pico e depois isso continua. Pode ser que no começo essa parte específica do vídeo ela foi mais vista porque ela realmente é interessante, foi legal, aconteceu uma coisa ali, o cantor fez um negócio que ninguém esperava e isso foi mais visto. Só que depois que essa informação é revelada, as pessoas começam a ver essa barrinha, elas vão na barrinha para ver o que era, o que está ali, o que foi o mais visto ou não. E aí ela começa a se autoalimentar e ela começa a aumentar, não necessariamente porque as pessoas têm mais interesse ou gostaram mais dessa parte do vídeo, mas porque ali está chamando a atenção e as pessoas querem ver o que está ali chamando a atenção. Um outro elemento que eu acho que é polêmico e que deveria ter sim mais discussão na sociedade são as pesquisas eleitorais. Será que não tem mesmo impacto você mostrar resultados de pesquisas pré-eleitorais para a população? Será que realmente essas pesquisas, mesmo que elas estejam totalmente corretas, feitas de forma ética em si, mas que só a divulgação do dado dela em si não exerce algum tipo de manipulação sobre a própria eleição, sobre quem a pessoa vai votar ou não, né? Então, a retroalimentação é na minha opinião, um dos problemas mais graves e o olhar mais criterioso que a gente tem que ter quando a gente analisa e interpreta uma tendência. A gente tem também a questão da correlação e causalidade, que
Parece fácil, mas ainda muitas pessoas cometem erros de interpretação desses dois fatores. Então, correlação refere-se a uma relação estatística entre duas variáveis, indicando como elas se movem juntas. Então, por exemplo, o aumento das temperaturas, também observamos o aumento das temperaturas e também um aumento da venda de sorvete, um aumento... Passou uma moto aqui. Um aumento do sorvete, um aumento da venda de ar-condicionado, e elas se movem juntas, né? Olha, nesse período do ano, ou nesses meses, nessas datas específicas, esses elementos se moveram juntos, tá? Essa é a correlação, mas não significa que uma causou a outra, né? Será que realmente foi o calor que causou a venda do sorvete, né? Pode parecer que é óbvio, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com o que parece óbvio, porque uma coisa é a correlação e eu preciso de uma outra metodologia para mostrar a causalidade disso. Tá? Então, aqui a causalidade envolve essa relação de causa e efeito. Significa que uma influencia diretamente a outra. Tá? Então, é importante lembrar que porque duas variáveis estão correlacionadas, não significa que uma cause a outra. Tá? Então, é o que a gente falou. Essa confusão pode levar a conclusões errôneas e decisões baseadas em informações equivocadas. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para provocar uma reflexão nossa. Então, a gente falou que o calor, né, nos períodos de calor, há um aumento nas vendas de sorvete. Então, será que isso está correlacionado? Realmente o fato da temperatura estar maior faz as pessoas quererem tomar mais sorvete? É porque aumenta o número de propaganda de coisas do verão, como sorvete, então as pessoas querem tomar mais o sorvete. Então, será que eu não tenho que olhar um conjunto de outras evidências, né, para eu afirmar que é exatamente isso que está causando aquilo, e até, de repente, uma correlação misturada, né? Será que também, às vezes, vou viajar aqui no exemplo, tá? Mas a minha manufatura de sorvete e o tipo de fábrica que eu tenho para fabricar sorvetes estão poluindo tanto o planeta que eu aumento a produção de sorvete, também está aumentando o calor, e aí um está alimentando o outro. Eu viajei aqui um pouco no exemplo, mas só para entender o quanto pode parecer que é óbvio essa correlação e essa causalidade, mas não é, tá? Então, vou trazer aqui duas dicas simples para ajudar a gente não cometer esse erro de correlação e causa, né? Então, analisar o contexto em que essas informações estão sendo coletadas. Então, como a gente falou, qual que é o zeitgeist, qual que é o recorte geográfico, qual que é o período. Então, quanto mais visão do contexto geral tiver, ajuda. E considerar outras variáveis, né? Então, quanto mais variáveis e outros tipos de evidência eu tiver, melhor para eu fazer essa análise antes de categoricamente eu afirmar que uma coisa vai causar a outra. Gente, aqui eu trouxe para vocês 3 livros que eu uso bastante e eu usei muitas das referências para fazer essa aula. Então, Trend Sociology. Esse livro, infelizmente, não tem no Brasil, você só consegue comprar ele fora, mas ele é um book super completo que basicamente é a bíblia das tendências, tá? Esse aqui tem no Brasil e ele é um livro barato que chama Algoritmos de Destruição em Massa. Ele fala muito sobre os algoritmos, análise de dados, então tem muito a ver com tendência, em como a gente olha e faz essa interpretação de análise de dados. E esse aqui é um livro de lógica, né, que vai falar bastante sobre falácia, viés, como é que eu identifico essas coisas num discurso, numa situação, num elemento mesmo de texto, né, numa fala, numa conversa. Então, vou colocar aqui na descrição do vídeo certinho a referência deles, mas são 3 livros que eu uso bastante e que ajudam a construir para mim aí o racional do que eu trabalho e uso como tendência.
Obrigado para você que ficou aí até agora, até o final do vídeo. Se inscreve no canal, é um canal recente. Então a sua inscrição vai ajudar muito a que esse trabalho de falar de tendência, de falar de cenário, de falar de futuro continue aqui no YouTube. Deixa o seu like no vídeo. E se você gosta desses temas, confira aí os nossos outros canais. Né? Então tem o nosso site, estudosdefuturosbr.com. Pode me seguir lá no LinkedIn, Soares F3, e também no Instagram, Estudos de Futuros. Vocês vão ser muito bem-vindos lá, podem mandar suas dúvidas, seus comentários, a gente pode conversar lá pelos outros canais. Obrigado e até o próximo vídeo.